Bom dia a todos. Meu nome é Marcos Morbidelli. O objetivo dessa apresentação é comentar sobre leis fundamentais, em específico quando se trata de astrodinâmica, mecânica espacial. E acho que a primeira coisa que pode se pensar é por quê, né? Por que estudar leis fundamentais, até porque já houve outras apresentações aqui nesse seminário de coisas mais complexas do que as leis fundamentais, uma aplicação direta em problemas complexos de leis fundamentais. Aqui tem essa frase do Elon Musk que eu gosto bastante, que ele diz, princípios básicos é como se fosse uma maneira de ver o mundo na física. Você destrincha as coisas até as verdades mais fundamentais e pergunta, do que temos certeza que é verdadeiro, então raciocinamos a partir disso. O ponto é que eu já tive professores na física que também sempre frisavam a importância de você saber o fundamental, porque sempre o complexo ele é uma extensão do que você tem como fundamento para chegar nos assuntos, nas aplicações mais diretas. Então, acho que nunca é um tempo perdido você rever fundamentos. O escopo dessa apresentação, eu vou falar algumas definições que eu achei interessante em alguns livros que eu encontrei. Depois eu vou passar um histórico de conquistas que tivemos na nossa civilização no que se trata sobre astrodinâmica, mecânica espacial, porque eu acho que passa um contexto importante, um contexto interessante de como que chegamos em Copérnico, Galileu e depois, mais precisamente, os desenvolvimentos mais detalhados de Kepler, Newton e a importância que temos que dar para a geometria de seções cônicas, que elas praticamente elas descrevem qualquer tipo de órbita de satélites que podemos encontrar. Primeira coisa que eu quero falar aqui das definições, temos a mecânica celeste, que é a área que examina a dinâmica de movimento de corpos celestes. Então, os corpos celestes, eles são corpos naturais, nesse sentido. Então, estrelas, planetas, asteroides, etc. Dinâmica de atitude, a área que lida com a orientação de objeto no espaço. E essa definição de astrodinâmica, ela combina as definições de mecânica celeste com dinâmica de atitude. É o estudo do movimento de objetos feitos por humanos no espaço, sujeitos a forças induzidas de maneira tanto natural quanto artificial. Essa aqui é a definição que a gente encontra nesse handbook Space Vehicle Design, do Griffin French. Aqui, para a gente começar no histórico, essa frase aqui desse historiador, ele diz que aos caldeus pode ser atribuída duvidosa honra de terem sido os primeiros a desenvolver a astrologia, a falsa ciência que tem professado verificar a influência dos astros na vida humana. Deve ser notado, porém, que se a história da astrologia é dolorosa, a crença nela foi certamente um poderoso estímulo para o estudo astronômico genuíno. Então, é aquela história, né, de que hoje a gente não tem muito, não agrega muito valor nessa área de estudo, nessa área de trabalho, pelo fato de ausência de evidência, de aplicação tecnológica direta. No entanto, a gente não pode negar o fato de que ela foi quem impulsionou o estudo autêntico da astronomia, que é, de fato, trabalho com evidências. Se a gente for olhar aqui as maiores preocupações naquela época, era agricultura e religião. Eles precisavam ver como que a, as estações do ano encontrar padrões para as colheitas, né? Porque praticamente a existência deles dependiam disso. Como que eles iam conseguir se instalar num lugar, ter controle do que crescia na terra para poder se alimentar. E também é um negócio, os astros eram de um fascínio enorme que em todas as religiões você encontra alguma menção de astro. Sejam eles alguma espécie de endeusamento, que o astro é algum deus, etc. Eles procuravam explicar o aleatório de tempestades e terremotos no consistente e previsível, com o movimento do Sol, Lua e estrelas. Então começou aí a tentativa de tentar entender aquilo que eles viam todo dia e buscar nessa explicação de algo que eles estavam mais certos, se isso poderia oferecer
alguma diretriz para eles entenderem algo que não conseguiam encontrar uma previsibilidade adequada, né? Então, na época, para esses povos deve ter sido algo muito complicado, seja uma simples tempestade que poderia acabar com a colheita deles. Aí a outra menção que o livro faz é desse ciclo de Saros, que ele fala, é um ciclo que os caldeus fizeram sobre a periodicidade de eclipses, que o eclipse ele vai acontecer no mesmo lugar a cada mais ou menos 18 anos, que é 6.585,32 dias, e cada um desses eclipses, na verdade, ele não vai acontecer exatamente no mesmo lugar. Ele vai estar deslocado para 120 graus em longitude oeste, de forma que, na verdade, a periodicidade de fato de um eclipse cair no mesmo lugar, ele acontece em torno de a cada 54 anos. E curiosamente, eu estava dando uma olhada no material da NASA sobre a previsibilidade, né, dos próximos eclipses solares, e eles levam em conta esse ciclo de Saros. Então, se você ver em cada imagem dos próximos eclipses, você vai encontrar lá Saros 54, Saros 100 e sei lá o quê. Então é curioso vocês verem que como uma tabela, um estudo feito há tanto tempo, numa civilização tão antiga, ela ainda tem algum valor hoje em ciclos que procuramos entender periodicidade e previsibilidade de eclipses solares. Aí aqui um breve histórico de contribuições desses pesquisadores, pode-se até dizer cientistas da época, né? Tales de Mileto, ele foi o primeiro que conseguiu chegar bem perto da duração do ano. Euclides e Apolônio, eles desenvolveram o conhecimento de seções cônicas. Diz a lenda que Euclides ele fez primeiro, só que ele não conseguiu publicar. E Apolônio ele publicou primeiro, apesar de não ter sido o primeiro a ter desenvolvido. Porque nessa época era um pouco mais difícil a comunicação, né, das pessoas. Esse cara próximo aqui é o que eu acho mais interessante, o Aristarco. Ele, nessa época, ele já propôs uma teoria heliocêntrica, só que até hoje não conseguimos saber como que ele chegou nesse raciocínio, nessa conclusão. Porque, infelizmente, os trabalhos dele foram perdidos nos desastres da Biblioteca de Alexandria. Então, nós temos o índice, temos sobre o que ele falou na obra dele, mas a gente não tem como saber como que foi a conclusão, qual foi o raciocínio que ele fez para já nessa época propor uma teoria heliocêntrica, que era algo diferente. A maioria das pessoas nessa época, eles acreditavam no geocentrismo. Erastótenes foi o primeiro a conseguir medir o raio da Terra, né? Quando ele descobriu que em Siena você tinha, numa determinada época do ano, o Sol a pino. Então ele supôs que em outro lugar o Sol não estaria a pino e com os da geometria conseguiu determinar o raio da Terra. Hiparco foi o primeiro a conseguir criar um catálogo de magnitude de estrelas. Então, o cara ele tinha uma vista muito boa, que ele conseguia ver até hoje. É surpreendente o quanto que ele conseguia diferenciar as estrelas. Ele conseguiu criar 6 escalas de magnitudes. Temos as colaborações, né, dos calendários juliano e gregoriano. O calendário juliano ele foi o calendário proposto por Júlio César para consertar o problema, né? Porque na época eles consideravam que o ano tinha apenas 365 dias. Então chegou uma época que eles estavam errando o começo das estações por mais de mês. Então aí que eles dedicaram estudos astronômicos para ver que de fato estava errado essa duração e ele colocou a duração do ano para 365,25 dias, né? Aí que começou o ano bissexto. No entanto, esse 365,25 ainda estava um pouco acima, de forma que lá em 1540 e alguma coisa, é, as estações elas estavam já começando a ter um erro de 10 dias. É aí que o Papa Gregoriano ele reduziu os dias de outubro daquele ano para consertar essa defasagem
e depois ele propôs que a cada 400 anos, na verdade, assim, né, a ideia, o ano ele é bissexto se ele é múltiplo de 4, menos se for um ano que começa o século, exceto se esse ano que começa o século ele for divisível por 400. Então, por exemplo, 2000, ele foi um ano bissexto. E muita gente não tinha programado os computadores da época, além do lance do bug do milênio, né, para o fato de que o ano 2000 ele era um ano bissexto. Então, teve um caso curioso de uma siderúrgica na Nova Zelândia, que é o computador, ele desligou todas as caldeiras do lugar automaticamente, porque ele estava tendo um lance de ano tricentésimo, sextagésimo sexto. E no programa ele estava preparado para apenas 365 dias. Então deu um erro lá no programa, ele acabou fechando a usina inteira, sendo que na verdade o programador do calendário que ele não tinha se sacado, que tinha essa outra regra, que o ano também você tem que ver se o ano é divisível por 400, o do começo do século, se for ele também é bissexto. Aí depois temos o Ptolomeu, que ele publicou essa obra Almagest, são diversas tabelas de previsão de movimento de astros, e ele propôs nele também a construção do astrolábio, que é um instrumento que por muito tempo nas navegações foi de grande utilidade para se localizar. Depois dessa colaboração, a gente teve um hiato muito grande. Acredita-se que por causa da queda do Império Romano, a gente teve uma queda muito grande de conquistas em astronomia e, consequentemente, em astrodinâmica. Aqui tem um exemplo do que eles acreditavam na época, que era os modelos excêntrico e esse outro que usa o sistema de órbita deferente e epiciclo. Essa aqui era as teorias vigentes de geocentrismo. Então, acho interessante propor aqui para a gente ver como que era o raciocínio da época. Então tem esses dois exemplos aqui, como se fosse uma espécie de foco numa circunferência e o Sol girava em torno da, do centro dessa órbita, com a Terra como se fosse aqui no meio do raio, e essa outra aqui que a Terra estava aqui e tinha o centro, só que na verdade o Sol ele girava em torno desse epiciclo e o centro desse epiciclo girava em torno dessa outra órbita, cujo centro estava nesse quante. Então, eles tentavam de todas as formas fazer caber as teorias. E chegou Copérnico e ele viu que aquilo lá não estava dando certo, porque as observações não casavam com a teoria. E curioso que a primeira proposta de Copérnico, você vê que as órbitas ele propôs que elas ainda eram circulares. Na época, eles tinham. Eles insistiram muito na órbita circular, porque geometricamente era a órbita considerada. Era a geometria considerada perfeita, e supondo a existência de um Deus, eles faziam suposição que esse Deus seria perfeito e, portanto, as criações dele também seriam perfeitas. Logo, eles pensavam que as órbitas de planetas teriam que ser circulares. Aqui o Copérnico, ele persistiu no movimento circular, e aqui nessa obra dele, sobre a revolução da esfera celeste, ele fez a suposição de que houve, na obra dele, há a suposição de que houve uma seção sobre movimento elíptico, só que ela foi omitida. Porque ele não viu muito da sua obra ela ser publicada, de fato. Ele estava doente, já estava no leito, quando um dos seus pupilos, que era um teólogo, ele que insistiu para publicar a obra do Copérnico, só que assim, esse pupilo, ele já fez algumas mudanças no prefácio para ela ser mais bem aceita na época. Então, a lenda de que houve algum trecho na obra dele falando de movimento elíptico, só que eles decidiram tirar para não deixar a obra mais mal vista ainda, para ela não quebrar tantos paradigmas na época, porque supor uma órbita elíptica ia supor que a suposta criação divina não era perfeita, porque ela não tinha uma órbita circular. Então teria repercussões negativas.
Galileu, ele adotou as ideias de Copérnico e usou o telescópio para pesquisa científica. Em 1610, houve a controvérsia sobre a origem das manchas solares, em que ele com um padre discutiram que ele acreditava que as manchas estavam no Sol, mas havia quem acreditasse que, na verdade, eram planetóides na frente do Sol. E ele foi para Roma para pedir uma segunda opinião, e foi aí nesse momento que eles começaram a ter atrito com Galileu, e ele foi sujeito àquela prisão domiciliar. Em 1632, ele publicou diálogos sobre os dois sistemas principais do mundo, o ptolomaico e o copernicano, logo ele fazendo uma discussão sobre geocentrismo e heliocentrismo. E aí que teve um problema muito grande, porque ele queria publicar a obra dele em italiano comum. E as autoridades, elas queriam que ela fosse publicada apenas em latim, porque daí as pessoas do cotidiano, as pessoas, os plebeus, né, as pessoas medianas, elas não teriam acesso, elas não teriam, tipo, o mundo delas abalado, né? Agora, se fosse realmente publicado em italiano comum, todo mundo teria acesso a essa informação e, consequentemente, você poderia ter mais gente questionando os dogmas e doutrinas da igreja. Aí, depois disso, de Galileu, a gente chega em... Ah, e outra coisa importante de falar aqui do Galileu também, né, que ele foi a primeira pessoa a ver as luas de Júpiter e as fases de Vênus, usando o telescópio para pesquisa científica. Depois aqui, na lei de Kepler, temos que essas duas pessoas, Johannes Kepler e Tycho Brahe, ah, eles trabalharam em conjunto. No entanto, o Tycho Brahe, ele é a pessoa que fez as observações, que ele era uma pessoa da aristocracia, então ele tinha acesso a instrumentos, ele tinha um bom tempo para fazer suas observações e registros. E Johannes Kepler, ele era uma pessoa que ele não teria condições de fazer isso, porque ele era pobre e ele tinha problemas de visão, só que ele era muito dedicado. Então, pegando dos registros de Tycho Brahe, ele conseguiu propor as leis das órbitas e, e a lei das áreas e a lei da periodicidade proporcional à distância média ao Sol, do corpo que orbita o Sol. Em 1609, ele publicou sua primeira obra de grande impacto, Astronomia Nova. Nessa obra estava a primeira e a segunda leis, e só 10 anos depois, na Harmonia do Mundo, em que ele propôs a sua terceira lei. A saber, as três leis de Kepler são: a órbita de cada planeta é uma elipse com o Sol em um dos focos. A segunda lei: a linha que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, quando o corpo celeste que orbita o Sol, planeta no caso, ele passa mais perto do Sol, no periápse, no caso periélio, né, como é o Sol que está no foco primário, ele faz uma viagem mais rápida, e quando ele está no afélio, que é o ponto mais distante da órbita, ele viaja mais devagar, mais rápido no periélio e mais devagar no afélio, porque ele tem que varrer as mesmas áreas em intervalos de tempos iguais. E a terceira lei: o quadrado do período de um planeta é proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. Depois temos as colaborações de Newton. Newton, ele era estudante da Universidade de Cambridge, que quando na cidade da sua universidade ela sofreu um surto de peste bubônica, elas tiveram que ficar 2 anos parados. Newton, nesse tempo que ele ficou parado, ele conseguiu desenvolver muitas coisas, como, por exemplo, cálculo, estudo sobre ótica e um estudo sobre gravitação. Diz a lenda que depois que o Newton ele voltou para a faculdade, o superior dele, né? Não sei se na época era o orientador, o professor,
Ele ficou tão surpreso com as descobertas de Newton que ele meio que renunciou ao posto dele, queria que Newton assumisse o posto dele na faculdade. E depois, uma coisa interessante é que três pessoas, um cara chamado Christopher Wren, Robert Hooke, da lei de Hooke que estudamos de oscilação, e Edmund Halley, o cara que descobriu o cometa Halley, eles estavam tendo uma discussão sobre qual seria a, a lei de atração que conseguiria descrever um movimento elíptico. Robert Hooke, ele, de maneira bem firme, ele tinha dito que ele saberia resolver esse problema. Então, Christopher Wren, ele propôs uma aposta entre o Halley e o Hooke, quem conseguiria descrever essa lei primeiro. Eles teriam 2 meses. O Halley mandou uma carta para o Newton pedindo algumas orientações, porque ele sabia que o Newton, ele não sabia que o Newton, ele já estava pensando nisso há um tempo, mas ele sabia que o Newton, ele tinha desenvolvido ferramentas matemáticas. No entanto, o Newton não respondeu. Aí depois, quando o Halley ele estava visitando o campus da faculdade, da Universidade de Cambridge, ele perguntou para o Newton, né, qual era a opinião dele sobre qual seria a lei de atração que descreve uma órbita elíptica. E o Newton, sem pensar muito, para surpresa do Halley, respondeu de pronto, né? É uma lei que eles falam, do inverse square law, né? Uma lei do quadrado inverso. Aí o Halley ele ficou surpreso, como assim você já sabe disso? Ele falou, eu já estava pensando nisso há uns tempos, mas eu perdi o papel, o que eu estava propondo. Então o Halley ele fez o Newton de forma diligente trabalhar nisso e em 1687 ele publicou a sua obra mais famosa, né, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, em que contém as suas 3 leis do movimento. A primeira, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou em movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças aplicadas sobre ele, que é a lei da inércia. A segunda, a mudança de movimento é proporcional à força motriz aplicada e ocorre na direção da linha reta na qual a força foi aplicada. No caso, a constante de proporção é a massa. E a terceira lei, para toda ação, existe sempre uma reação igual ou oposta, ou as ações mútuas de 2 corpos sobre cada um são sempre iguais em direções contrárias. Aqui é interessante que ele faz uma reflexão sobre a terceira lei. Se um cavalo puxar uma pedra amarrado a uma corda, o cavalo, se assim posso dizer, será igualmente puxado de volta para a pedra, pois a corda é distendida pelo mesmo esforço para relaxar ou desdobrar em si, atrairá o cavalo tanto para a pedra quanto a pedra para o cavalo, e obstruirá o progresso tanto de um tanto quanto do outro. Curioso que ver que esse exemplo que ele deu em 1687 pode ser entendido até hoje é uma analogia, não uma analogia, né, uma explicação, uma reflexão atual. Antes da gente ir pro que temos agora, essa outra curiosidade que eu gostaria de falar, que outras contribuições que temos. Bom, Lagrange, ele foi o primeiro que propôs as primeiras soluções para os problemas de 3 corpos. Euler teve uma conclusão similar para pontos de equilíbrio, e Jacobi e Poincaré, descobrimento e demonstração de unicidade, respectivamente, de uma integral exata para o problema dos 3 corpos, em 1899. E até 1906, esses desenvolvimentos só tinham utilidade matemática. No entanto, foram descobertos planetóides próximos de pontos de equilíbrio de Júpiter, que esses pontos de equilíbrio eram descritos pelos problemas dos 3 corpos restrito. No entanto, apesar dessas descobertas terem sido feitas por Jacobi e Poincaré, a história favoreceu as contribuições de Lagrange, por isso esses pontos de equilíbrio gravitacional nos corpos, eles são chamados pontos de Lagrange. Até aqui, algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta? Eu quero dizer que está bem interessante as suas definições aí, e achei muito bom. Eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Se algum
aluno quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se não, você pode continuar com a sua apresentação, está muito boa. Tá certo. Ô Marcos, uma pergunta comentário aqui. Pode falar. Quando o Newton estava lá tava isolado os 2 anos da peste lá, foram o quê? 22 problemas que ele tinha se proposto a resolver? Cara, eu não sei o número, mas não parece ser algo longe disso, não. Foi surpreendente, cara. Você vai lendo ali na história, o cara não parava. E tudo que ele atacou, ele conseguiu desenvolver muito, né? É muito curioso. Doido, né? O interessante é que nós estamos vivendo uma mesma fase, né? É um contexto similar. Algo semelhante, né? 2 anos em casa também agora, por causa da pandemia. Se, Quem sabe saia ideias revolucionárias aí novamente, agora, se de Newton alguém aí, né? tivesse Netflix, não tinha cálculo, né? É isso que você Não tá falando. tinha. Pois é. Na época não tinha muita distração, né? Então era estudar mesmo. Ah, mas tem. Até onde eu sei, o Newton ele investigava, ele era meio místico também, né, para os padrões da época. Assim, ele investigava a natureza como um modo de tentar entender Deus, não tinha um rolê desse, não. Sim, ele inclusive estudou muito astrologia também. Uhum. Ele foi uma pessoa Da que foi. época, né? Isso era coisa da época. Sim, mas sim, ele foi ferrenho em buscar evidência científica para astrologia. Ele é um cara que ele queria encontrar. Então é muito interessante você ver um cientista que descobriu tantas coisas que são úteis até hoje. Só que na época, como você disse, né, era algo do contexto da época em que todos eles queriam insistir nisso. O Então, próprio Kepler era astrólogo, né? Ele chegou a trabalhar para sei lá o que, para algum governante como astrólogo. exatamente, exatamente. Ele foi o matemático e astrônomo acho que foi até imperador da época. Eu não vou lembrar agora se era imperador ou se era governante, como você disse. É que não se Mas, distinguia, né, nessa época, eu acho, a astronomia de astrologia. Se eu não estou muito enganado, pelo que eu já citei do Kepler. é, e é curioso isso, que lá tá no livro que eu estava pegando essas referências, né, até falou que ele, no tempo livre dele, ele escrevia os horóscopos pro imperador, né, pro governante, só que isso entediava ele queria alguma coisa mais desafiadora. Então aí que ele começou a atacar, encontrar os padrões nas observações do Braille, porque ficar simplesmente escrevendo os horóscopos não estava muito interessante para ele. Mas uma outra lenda também que é interessante é que sobre aquele ciclo de Saros que eu falei antes, acredita-se que os chineses usavam esse mesmo ciclos para prever eclipses solares. E teve uma época que o eclipse, por exemplo, o eclipse ia acontecer amanhã. Os astrônomos do imperador, eles ficaram tão felizes, nossa, vai ter um evento astronômico, eles se embriagaram e esqueceram de avisar o imperador. Ah, amanhã vai ter um eclipse. A hora que o eclipse aconteceu, o imperador assustou e mandou matar, executar todos os astrônomos dele. Então é algo que até depois o autor brinca, ó, como você tem que ver que estudos em astrodinâmica, elas têm que ser levadas de forma séria, senão podem ter sérias consequências. E aí, num tom de menos brincadeira, né? Esse estudo ele tem que se levar de forma tão séria que nem, por exemplo, aquele acidente que teve, né? Se eu não me engano, foi na NASA, de que um cientista programou as distâncias do satélite em metros no sistema internacional, só que outras pessoas estavam usando em pés no sistema imperial. Aí que eles socaram o satélite na superfície do planeta que eles deviam orbitar, porque não conversou as unidades. Então, a importância de ter muita atenção, né? Mas mais algum comentário que vocês queiram fazer antes da gente continuar? Bom, eu não tenho. Não me lembro aqui de um comentário. Eu quero só dizer que tá interessante a sua apresentação. Obrigado, professor. Bom, vamos continuar aqui então. Agora eu quero falar da geometria de seções cônicas. A definição é a interseção de um plano e um cone circular reto. E na próxima imagem isso vai ficar
mais bem ilustrado. É importante a gente estudar isso, porque elas representam todas as possibilidades permitidas pela lei de Newton da gravitação para a órbita de satélites. Então, como vimos, o Kepler ele explicou as órbitas planetárias, que descreve uma órbita elíptica com a estrela que o planeta orbita em um dos focos. No entanto, quando a gente vai estudar órbitas de satélites, veículos criados pela humanidade, essas órbitas elas podem ser tanto circulares, elas podem ser parabólicas, hiperbólicas, então daí que vem a motivação para se estudar a geometria de seções cônicas. Aqui vemos as seções cônicas, como que você cria elas. Então temos aqui que se você fizer uma seção paralela à base, você tem uma circunferência. Se você fizer uma seção perpendicular à base do cone, temos as hipérboles. Se você fizer como se fosse uma seção paralela à base, mas levemente declinada, temos uma elipse. E se você fizer uma seção perpendicular com uma leve inclinação, temos a parábola. Aqui também o autor ele faz um comentário depois sobre órbitas retilíneas, que isso pode ser interessante buscar saber depois, porque são órbitas que, por exemplo, descrevem trajetórias de mísseis, trajetórias às vezes de foguetes, então que ela não encontra de fato aqui numa seção cônica. Ele faz um comentário que requer uma abstração maior para você encontrar a órbita retilínea nas seções cônicas. É como se fosse o plano ele tivesse normal, aqui, como se ele estivesse encostando na superfície do cone, ou se você tivesse um plano mais distante, às vezes até ele fala no infinito, como se você tivesse um plano cruzando outro plano. É uma abstração que eu deixei mais como comentário, mas quem tiver mais interessado em órbitas, esse conceito aqui de órbita retilínea, ela pode ser interessante de ser visto. Esses são os dois pontos, né? Aqui. A gente tem aqui o vértice, né? Esse ponto a gente não tem uma órbita aqui. E essa órbita retilínea que ela não está de fato numa seção cônica. Você tem que fazer uma abstração maior para encontrar ela, mas ela existe. Parâmetros básicos que a gente vai discutir agora, que toda seção cônica ela possui dois focos. Em astrodinâmica, o centro de atração coincide com um dos focos para todo o movimento orbital, que é o chamado foco primário. Uma órbita aberta, o satélite não repete a posição, então, por exemplo, uma órbita parabólica e hiperbólica. E uma órbita fechada, o satélite idealmente retraça a sua posição ao longo do tempo, como, por exemplo, a órbita circular e elíptica. Aqui ele faz esse diagrama aqui para mostrar como que você construiria uma elipse, né? Que ele fala de você colocar dois lápis aqui em cada um dos focos, coloca um barbante entre neles, e quando você faz esse movimento aqui, você consegue descrever a elipse. Ele fala aqui, nós criamos seções cônicas reconhecendo que a soma da distância dos dois focos a qualquer ponto na órbita ela é constante, e a razão de distância de um foco para a órbita e a distância desse ponto para a diretriz, ela é chamada de excentricidade. Então, a diretriz é essa linha aqui, você pega o parâmetro P, divide pela excentricidade. O parâmetro P, ele é essa distância entre um dos focos até a órbita em si, perpendicular ao eixo maior. E temos aqui que o ponto mais perto da órbita, o ponto mais perto da órbita ao foco primário, ele é chamado de periápice, que se pegar, por exemplo, aqui, se esse aqui é o foco primário, o ponto mais perto dele seria esse ponto chamado periápice, e essa distância do foco primário ao periápice, ele é chamado de raio de periápice. A distância L é uma quantidade padrão usada para descrever seções cônicas, que aqui é esse parâmetro P dividido pela excentricidade. Depois a gente vai comentar mais sobre esses parâmetros.
Aqui eu vou falar agora das órbitas em si. A primeira que a gente vai comentar é a órbita elíptica. A órbita elíptica, ela tem dois focos distintos, que é o foco primário e o foco, e o foco secundário, né? Aí aqui ele está como se fosse, tudo que ele está tratando aqui são órbitas de satélites. Então, no caso, a Terra, como ela é o corpo que atrai o satélite, a Terra ela está no foco primário. Então temos aqui o raio de periápse, aqui, do centro da Terra. Lembrando que o raio de periápse e o raio de apoápse, eles são sempre levados em conta ao centro de massa do planeta, não é da superfície. Depois ele vai frisar mais essa diferença de definição. Da superfície até a órbita é o que a gente chama de altitude. Do centro da Terra até a órbita são o raio de periápse e raio de apoápse. O sufixo ele muda, né? Como a gente está tratando aqui da Terra, é o que a gente chamaria de perigeu e apogeu. Aí depois ele comenta sobre as outras definições também, as outras mudanças que temos nesses nomes. Temos aqui o A, ele é o chamado do semi-eixo maior, e B, ele é chamado do centro da elipse até o ponto mais afastado no eixo maior, ele é chamado semi-eixo maior. Do centro até a órbita ao longo do eixo menor é chamado de semi-eixo menor. Temos aqui novamente o parâmetro P, distância entre o eixo maior e a órbita. Temos aqui o C, que é a distância focal, do centro até o foco. E foi comentado todos os parâmetros já. Órbita circular. Temos aqui que para a órbita circular é como se fosse uma elipse com os dois focos coincidindo no mesmo lugar. Então, o semi-eixo maior é a mesma coisa que o semi-eixo menor. E aqui temos que todos esses parâmetros eles coincidem, né? Que não faz sentido chamar semi-eixo menor, então a gente só considera o que se fosse semi-eixo maior, que é o A, coincide como sendo o raio da órbita, e também o parâmetro P, porque como definição de circunferência, né? A distância do centro a todos os pontos da curva são as mesmas, então o parâmetro P ele vai ser igual ao raio. Depois temos a órbita parabólica. Elas são consideradas abertas porque elas não se repetem. Consideramos que o semi-eixo maior ele é infinito e o segundo foco está no infinito também. Então, como se você tivesse o satélite, ele passa por aqui, só que depois que ele passa pelo foco primário, né, ele não se repete mais. Podemos entender como sendo aquelas manobras, né, quando, por exemplo, a gente precisa mandar uma sonda para Saturno, geralmente usamos aqueles chamados estilingues gravitacionais. Então, isso me lembra bem quando eu estava vendo documentário sobre a Voyager, né, o quanto eles usaram isso, porque o alinhamento dos planetas ele era muito favorável a essas manobras. Então, temos aqui a importância das órbitas abertas, né, para a gente conseguir fazer viagens com maior aproveitamento de combustível. Novamente aqui, parâmetro P, distância do centro de massa até a órbita, perpendicular ao eixo maior. O raio de periápse, a gente tem aqui entre o centro de massa do corpo no foco primário até o ponto mais perto da órbita. E aqui também não faz sentido a gente falar do raio de apoápse, porque não existe um ponto maior, né? Ele estaria no infinito também. A outra órbita que temos é a hiperbólica. É uma órbita que temos o semi-eixo maior negativo e a excentricidade é maior que 1. A gente vai comentar mais depois sobre a excentricidade. Interessante, ela é uma outra órbita aberta e nota a rapidez com que a gente sai da Terra que ele fala, né, com uma excentricidade modesta. A órbita ela aproxima das assintóticas,
também é outro aspecto matemático interessante. E ele falou que o outro par, que é a outra parte da hipérbole, né, a parte espelhada, ela é chamada do eixo conjugado. Porque, evidentemente, né, o satélite vai fazer uma dessas órbitas. Ele não vai fazer a outra, considerando que a Terra está nesse foco. Novamente, aqui o parâmetro P, do centro de massa até a órbita, perpendicular ao semi-eixo maior. E nota que aqui também ele não faz a definição do raio de apoápice, porque é como se a gente só tivesse uma distância, né? Porque, novamente, a outra distância, a mais longe, ela estaria para o infinito. Então, só faz sentido a gente pensar no raio de periápice, do centro de massa até o ponto mais perto da órbita. Algumas relações básicas que são importantes de serem definidas, que para órbitas elípticas e hiperbólicas, temos aqui que a soma das distâncias do foco até a órbita, elas são constantes e são iguais a 2 vezes o semi-eixo maior, ou seja, são iguais ao eixo maior. Também temos que a diferença absoluta dessas mesmas distâncias, distância do foco primário à órbita e do foco secundário à órbita, são constantes e são iguais a 2 vezes a distância focal. Temos aqui a excentricidade, que é a definição de um parâmetro, é como se fosse o quão redonda é uma órbita, você pode entender dessa forma. Ela é nunca negativa, ela é unidade para parabólica e retilínea, ela é menor que unidade para elipses, 0 para circular, e maior que 1 para hiperbólica, para órbita hiperbólica. Esse outro fator de escala aqui que o autor propõe, ele é interessante, porque é como se você imaginasse, esse YC é a cota no eixo Y em uma circunferência, e o YE ela é a cota no eixo Y para uma elipse. E aqui a excentricidade da elipse. É interessante para você fazer uma certa equivalência. Imagina que você tem uma órbita circular e uma órbita elíptica. Se você andar tanto na órbita circular, se essa órbita ela fosse elíptica, você andaria quanto nessa órbita elíptica? Então, em outros desenvolvimentos que o livro faz, ele usa dessa relação. Eu achei interessante. Ela não é muito difícil de se chegar nela matematicamente. Em algum momento você tem que aplicar Pitágoras, mas eu achei interessante compartilhar isso daqui, esse fator de escala para uma cota numa circunferência para uma cota numa elipse. Outras fontes, ao invés de usar excentricidade, eles usam o flattening, que seria o quão achatada é uma órbita, né? Ela é definida como o eixo maior menos o eixo menor dividido pelo eixo maior. Podemos fazer equivalência entre o flattening e a excentricidade com as relações. O quadrado da excentricidade é igual a quadrado menos b quadrado dividido por a quadrado, que é igual 2 vezes o flattening menos o flattening ao quadrado. O semiparâmetro P, conforme foi dito, a distância do foco primário à órbita. Para você encontrar ele, b ao quadrado dividido por a, ou a multiplicado por 1 menos e ao quadrado. Muitas outras fontes, às vezes até se refere a esse parâmetro P simplesmente como parâmetro, ou às vezes, inclusive, como semilado. Então, são outras definições que a gente encontra. Apoápses e periápses são pontos na órbita mais longe e perto, respectivamente, do centro de atração. Então, a gente faz a mudança do sufixo para identificar quem que é esse corpo que está atraindo de fato o satélite. Então, se é o Sol, teremos periélio e afélio. Se for a Terra, apogeu e perigeu. E se for um satélite que orbita a Lua, né? No caso, um satélite feito pelos humanos, chamamos de periselene e aposelene. Achei curioso que esse termo eu não conhecia, periselene e aposelene, mas eles existem na literatura.
Comumente nos referimos à distância desses pontos ao foco primário, como raio de periápice e raio de apoápice. Então, novamente, se queremos identificar o corpo que atrai, falaremos raio de perigeu, raio de apocelene, etc. Ao longo da órbita, o raio indica a distância do satélite ao centro do corpo que o atrai, ou foco primário. Não confundir com altitude, que indica a distância a partir da superfície do corpo no foco primário. Então, isso aqui é a importância dessa distinção aqui para desenvolvimentos matemáticos. Aqui uma outra definição, antes de mostrar mais algumas ilustrações para fixar melhor esses conceitos. Temos aqui a definição de anomalia verdadeira, que é o símbolo, a letra grega Ni. Essa variável localiza o satélite no plano orbital e ao deslocamento angular medido a partir do periápice até o vetor posição ao longo da direção de movimento. Varia de 0 a 360 conforme o satélite viaja através de uma revolução. Não é definida para órbitas circulares, pois não possuem periápices. Supera-se essa limitação selecionando uma direção na órbita para substituir o periápice como local para a medida inicial. Às vezes é necessário fazer essa gambiarra aqui por questões computacionais. Como não há definição de periápice para órbita circular, como você está estudando órbita circular, às vezes você tem que fazer uso dessa técnica aqui. Aqui temos uma ilustração descrevendo melhor a anomalia verdadeira. Então aqui, se a gente tem aqui o corpo principal, que gera atração, que gera a órbita no satélite, nota, temos aqui o raio de periápice, ele vai dar o ponto mais longe da órbita até o centro de massa do corpo. A altitude de periápice, ela vai do ponto mais distante até a superfície do corpo. Mesma coisa, raio de apoápice e altitude de apoápice. O raio de periápice, ela é do ponto mais perto ao centro do corpo, e a altitude de periápice, ela é do ponto mais perto até a superfície do corpo. Novamente, isso aqui é o parâmetro P, distância perpendicular do eixo maior do centro do corpo até a órbita. Aqui, o raio de posição do satélite, ao vetor velocidade do satélite, e aqui a anomalia verdadeira. Ela é esse deslocamento angular aqui. No periápice, a gente tem esse deslocamento como sendo o início, 0 graus, e conforme o satélite ele vai viajando, seu deslocamento angular vai aumentando até ele chegar em 180 graus. Então você faz esse deslocamento aqui e continua nessa reta para você identificar aonde que ele vai estar no apoápice. Evidentemente, na hora que ele completa uma revolução, ele volta em 360 graus de anomalia verdadeira, e na próxima revolução já vai ser o 0 graus de novo. Isso aqui é importante porque te ajuda a medir qual que é a posição atual do satélite, né? Às vezes a gente pode cair numa armadilha mental, né, de pensar um deslocamento angular só faria sentido numa órbita circular, mas não. Você pode pensar nisso também numa órbita elíptica, um deslocamento angular, para você conseguir encontrar. Aí o que ele disse, né, da dificuldade, vou voltar aqui na órbita circular, porque a gente não tem um periápice, né? Então você vai começar essa medida da onde? Aí que você faz, você tem que estipular de uma maneira arbitrária onde que vai ser o início dessa medida para você começar o seu 0 grau da anomalia verdadeira. Essa outra definição aqui é do Flight Path Angle. Eu não encontrei uma literatura em língua portuguesa, uma tradução, então, em tradução livre seria o ângulo de caminho de voo. Isso aqui é verdade. Podem ver outras definições, tanto se você entrar no site da NASA, eu vi uma definição disso mais para voo de aviões. Vi em outros trabalhos. Oi, pode falar. Talvez trajetória de voo, ângulo de trajetória de voo? Pode ser. Eu pesquisei e não encontrei, cara. Não encontrei. Então, eu não sei se
Pode ser uma definição que pode ter caído em desuso, talvez, ou ela é muito, como é que fala? Muito de nicho, então, às vezes, nem a gente encontra raramente, mas pode ser. O ângulo de trajetória de voo é uma boa tradução. Mas eu achei interessante, dependendo de qual literatura você pegar, de qual fonte, pode ser que essa variável se encontre, então achei que pode ser de algum valor apresentar ela. A ideia é o seguinte: imagina que a gente tem o corpo que está atraindo o satélite, que está criando essa órbita, aí está aqui no foco primário. Traça uma reta que sai do centro desse corpo até a órbita. Nesse raio aqui, que sai do centro até a órbita, traça até a órbita como é que fala? Ela tem que encontrar o vetor velocidade. Então o satélite está aqui, o vetor velocidade está aqui. Você pega, traça essa reta do centro do corpo até o vetor velocidade. E aí, você imagina essa linha aqui, que ela é perpendicular ao vetor raio, né? Vetor raio do satélite. O ângulo entre essa local horizontal que ele chama e o vetor velocidade do satélite, ele é esse ângulo de trajetória de voo que ele define. Então temos aqui que para o periápice esse ângulo é zero e para o apoápice também, porque é esse ponto em que aqui perpendicular ao eixo maior e aqui também perpendicular ao eixo maior. Quando ela é positiva para anomalia verdadeira de 0 até 180. Novamente, anomalia verdadeira, o 0 começa no periápice e a 180 no apoápice. E esse ângulo é negativo de 180 até 360. Quando a anomalia verdadeira ela passa pela, digamos, a segunda parte da órbita antes da revolução. Aqui temos uma tabela de parâmetros que sumariza tudo isso que a gente falou de seções cônicas. Temos aqui que o eixo maior para uma órbita circular ela é igual ao próprio raio. A excentricidade é zero. O parâmetro P ele é propriamente o raio. Não é definida a anomalia verdadeira, temos que fazer aquela gambiarra, porque como não tem periápice, então a gente tem que definir um início arbitrário para a gente fazer esse deslocamento angular. E esse ângulo aqui, ele também ele é zero. O ângulo ângulo de trajetória de voo. Para a elipse, temos aqui que o eixo maior ele é maior ou igual que o raio de periápice, menor ou igual que o raio de apoápice. A excentricidade ela pode variar, ela sempre vai ser maior que zero, só que menor que unidade. O parâmetro P encontra-se nesse intervalo, mas ele é maior que o raio de periápice e menor que o dobro do raio de periápice. Numa linha verdadeira, temos aqui que ela pode ir de 0 a 360. E os ângulos que encontramos de trajetória de voo, ele vai de menos 90 até mais 90. Parábola, o eixo maior está no infinito, a excentricidade igual a 1, parâmetro P é igual a 2 vezes o raio de periápice. Aqui que ele fala limitado, você pode entender que a aplicação dela pode ser limitada, porque como a órbita ela não é aberta, né? A órbita ela é aberta, novamente a gente tem uma certa dificuldade, porque beleza, a gente tem ali o periápice, só que a órbita ela não se repete. Então vai ter um ponto em que o ângulo ele vai talvez ficar constante. Imagina aqui que a gente tenha. Você chega aqui. Aqui é o periápice. Então aqui a anomalia verdadeira é zero. Beleza, chegou aqui a gente entende que é 90 graus. Mas conforme ela vai indo para o infinito, o ângulo pode ser que ele
chega assintoticamente a um valor, ele nunca vai ser maior do que isso. Não tem como ele fazer um 360 porque a órbita não é fechada por definição. Então, a aplicação desse conceito ela pode ser limitada para órbitas parabólicas e hiperbólicas. Mesma coisa o ângulo de trajetória de voo. Bom, aqui para hipérbole, temos aqui a excentricidade maior que 1, parâmetro P maior que 2 vezes o raio de periápice, o semeixo maior é negativo, a particularidade dela. E aqui para órbitas retilíneas eu coloquei aqui as informações também, mas novamente é uma abstração mais esquisita, porque ela não é de fato uma seção cônica, ela tem você precisa fazer uma abstração com planos maior para você entender elas. Mas, novamente, ela pode ser útil se você for tratar de órbitas de mísseis e outros tipos de corpos que você deseja colocar em órbita. Então, fique como sugestão de leitura essa para quem se interessar mais sobre órbitas retilíneas. Professor, eu falaria também nessa apresentação sobre o problema dos dois corpos, só que eu pensei em falar de forma mais robusta e aprofundada aqui das órbitas, então eu não vou tratar do problema dos dois corpos aqui, e para a próxima apresentação eu faço um tratamento mais interessante, usando as seções cônicas, inclusive, para dedução das leis de Kepler. Eu acho que isso vai ser mais interessante, deixar o problema dos dois corpos para a próxima apresentação, porque aí a gente tem mais tempo para desenvolver de forma mais interessante o trabalho. Então, se for tudo bem, eu gostaria de encerrar a apresentação aqui. Ok. Muito bem. Gostei da sua apresentação. Você abordou as definições aí, os fundamentos. Isso sempre é bom, né? Então, alguém teria alguma pergunta aí para fazer para o Marcos? Acho que não. Então, vou agradecer novamente. Parabéns para você, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Esperamos a sua outra apresentação. Tá Vamos ficar certo. aguardando aqui, Tá certo. ok? Então, vou encerrar aqui a apresentação por aqui. Vou parar a gravação aqui. Tá certo. Vou